Olá, tudo bem com vocês? Por que seu marido não tem diálogo com você? Isso te dói? Isso te faz falta? Isso deixa você literalmente no ar. Meu nome é Nilson Santos, eu sou o Nilson Santos, terapeuta das nossas redes, Facebook, Instagram, YouTube. Antes de falar para você, dar algumas dicas sobre isso, vai lá no YouTube, convida as amigas, se inscreva, aperte o sininho, o joinha lá e também no Instagram, siga-nos e no Facebook. Sempre coisa nova para vocês, assuntos sobre a área do relacionamento, do casamento para vocês mulheres. E se você está pronta para uma transformação de vida, para se tornar uma mulher absoluta, completa e feliz, eu estou junto com você e eu estou pronto para ir até o final. Mas por que seu marido? Porque a pessoa que está do seu lado, você se relaciona com ela, esse seu companheiro, não conversa, não dá retorno para suas conversas, literalmente não há diálogo entre vocês. Primeira coisa que eu quero dizer para você, porque talvez essa conversa, eu vou compartilhar aqui para vocês algumas situações que você vai passar a observar que elas são reais, que eu juntei aí algumas delas, talvez 10, 11, 9, durante todos esses anos de atendimento e peguei para você hoje e vou colocar aqui nesse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. A primeira coisa é talvez a conversa esteja fazendo bem para você e a conversa não faz bem para ele. O diálogo tem que ser bom para as duas partes. O diálogo tem que soar bem nos dois ouvidos. Não é simplesmente o seu desejo de falar que vai trazer o resultado da escuta por ele. Tem que ser bom para você o que você quer falar e tem que ser bom para ele aquilo que ele quer ouvir. Por isso é importante você fazer a junção desses dois benefícios, o dele de querer escutar aquilo que ele quer ouvir e de você falar aquilo que você quer falar. A conversa tem que ser boa para os dois. Não adianta você procurá-lo para conversar, você querer esse diálogo, porque você precisa de desabafar. Nem sempre o momento que você precisa para desabafar é o exato momento que ele quer te escutar e vice-versa. Então, tem que ser bom para você e tem que ser bom para ele. Isso inclui uma série de coisas, né, que a gente até vai ver ao longo desse vídeo. Mas entenda isso, porque às vezes você acaba ficando frustrada, você fica chateada, você fica até se sentindo aí desprezada, porque você vai falar e de repente ele não ouve, você vai chamar para conversar, ele não quer conversar. É porque alguns desses momentos que você quis esse diálogo, que você precisou, eu até entendo, era um momento bom para você e não era um momento bom para ele. Era uma coisa que momentaneamente você ia se sentir aliviada, mas ele estava sem espaço para receber aquilo. E você precisa de compreender isso, que nós temos um espaço nas nossas emoções que às vezes ele está muito ocupado com outras questões. Por isso tem que ser bom para você e bom para ele. Inclusive o conteúdo do assunto. O conteúdo do assunto. No relacionamento ou no casamento, não é de direito simplesmente um dos dois falar aquilo que quer. E tipo assim, você vai ter que me ouvir, você vai ter que me engolir. Não funciona assim. Esse diálogo tem que ser bom para os dois. E eu vou te dar uma notícia que talvez não seja tão boa, mas na maioria das vezes, o percentual desse momento que encaixa de bom para um e bom para o outro, ele é pequeno. Ele é pequeno. Eu falei isso na nossa live do lançamento, na nossa aula, né, sobre erros que as mulheres cometem. Então, você tem que entender, seja bom para você, bom para ele. Os momentos são poucos, mas existe, né? Então, procure entender isso. O momento que vai ser bom para você, vai ser bom para ele. Vai ser aquilo que você vai falar e vai se sentir bem como aliviada e que também vai entrar bem no ouvido dele. A outra coisa, talvez o que você quer conversar é um assunto que não interessa para ele. Aí você já está perguntando aí, poxa, mas Nilson, nós somos casados, nós estamos juntos há tantos anos,
né? O assunto que interessa para mim tem que interessar para ele. Não funciona assim. Há tipos de assuntos que eles são peculiares seus e há tipos de assuntos deles que são peculiares dele. É a mesma coisa, por exemplo, tem mulher, por exemplo, que não suporta sequer ouvir falar de futebol. Não é por isso que ele tem que conversar e a mulher tem que absorver aquilo, trocar ideias sobre futebol. A mesma coisa, a questão sobre mecânica de carro. Poxa, a mulher não entende nada. Então o assunto tem que interessar para os dois. Ah, mas é falta de educação se eu não ouvir? São duas coisas distintas. Uma coisa é você parar para ouvir, ou ele parar para ouvir o seu assunto que você quer falar, né? E dizer, olha, eu não entendo disso, vamos mudar a conversa, sem problema nenhum. E você entender do lado de cá. Agora, você não pode sofrer, você não pode pirraçar, você não pode se sentir desprezada porque ele não quer ouvir um assunto que às vezes ele não entende e que não interessa para ele. É a grande verdade. É a mesma coisa de uma pessoa meio chata que fala muito, tá falando no ouvido da gente. Tá falando, a gente quer falar, só porque está dentro do casamento é seu marido e vice-versa, quero lembrar isso, né? Você tem que falar e buscar o diálogo em assuntos que interessam. Isso é importante você entender isso. A outra coisa, a conversa pode ser que esteja fora de hora. Falei isso lá na nossa aula do nosso lançamento. Você tem que olhar e escolher a hora certa, o momento certo. Não é na hora do futebol dele, vou repetir, que você vai querer conversar alguns tipos de assuntos. Ainda mais se for assunto que não interessa. Não é na hora aí, talvez você que gosta de novela, né, da sua novela, que ele também vai querer que você ouça assuntos dele. Então você precisa entender que existe a hora certa, existe o momento certo, a abordagem ela tem que ser bem feita. Eu já falei que o homem tem ali o seu mundo, a sua caixinha, ele se tranca ali dentro e não é você que vai abrir, mas quando você chegar na hora certa, no momento certo, do jeito certo, automaticamente ele vai se sentir quebrantado, ele vai se sentir literalmente não vou nem dizer induzido por você, né? E muito menos seduzido por você, ainda que isso funcione um pouquinho, né? Mas ele vai se sentir assim que é o momento certo, agora ele vai abrir e ele vai te ouvir. Do momento que você o procure para um diálogo na hora certa, no lugar certo. Então lembre-se, a conversa pode ser para você muito boa, o diálogo para você pode ser necessário, importante, mas tem que ser na hora certa. Talvez é por isso que ele não está te ouvindo até hoje e ele não tem diálogo com você, tá bom? Seu tipo de conversa, você já analisou? Ela é conveniente ou ela é inconveniente? Porque é muito comum vocês mulheres, né? Eu vejo que vocês às vezes ganham um pouco a fama de falar muito. Mulher falar mais do que o homem. Isso não é problema, o que é a natureza da mulher, a natureza de vocês, Deus deu, assim vocês merecem, sem problema nenhum. Agora, tem que entender o seguinte, é um assunto inconveniente ou é um assunto conveniente? É um assunto realmente que ele precisa de ouvir? É um assunto que você precisa de falar? Mesmo que seja na hora certa, mas você precisa de falar? É um assunto que ele vai resolver? É um diálogo que você vai ter, que você espera dele um feedback, que vai trazer uma solução para aquilo que você quer falar? Então é importante você avaliar, você analisar, pensar bem, olha, é conveniente falar com ele? Olha, é com ele mesmo que eu tenho que falar? O assunto é com ele, entendeu? O assunto é com ele. Você já teve boas experiências sobre esse tipo de assunto com ele? E talvez você não teve uma boa experiência e vai tentar de novo, vai martelar de novo, e esse tipo de assunto, essa busca de diálogo, ela acaba trazendo muito mais atrito entre vocês do que solução para algum tipo de problema. Então é importante você fazer uma avaliação. Por isso que eu estou te passando essas dicas para você entender os porquês.
alguns momentos vai ser uma sonegação dele e de uma forma errada? Vai. Mas pelo menos se você eliminar aquilo que você pode eliminar, você tirar a expectativa de coisas que você pode tirar a expectativa, como nós estamos falando aqui de assuntos inconvenientes, assuntos que não interessam a ele, abordá-lo na hora errada, então você pode fazer isso. Você precisa de eliminar os erros para você ter um maior sucesso na hora de abordar e na hora de querer buscar aquele diálogo e ter o diálogo como resposta, ter o feedback que você espera, que inclui atenção, que inclui valorização na sua conversa, que inclui, acima de tudo, solução para a sua conversa. Solução para a sua conversa. Agora, há uma outra situação que tem que se analisar? Tem. De repente, você e a sua conversa, você e seu assunto, você e seu diálogo, mesmo que seja assim, conveniente, assunto que interessa, importante, de repente você fez o para casa direitinho, o abordou na hora certa, mas de repente nem você e nem a sua conversa está sendo importante para ele. Aí, sem sombra de dúvida, já é hora de acender a luzinha, né? A luzinha que eu costumo dizer a luzinha do alarme, né? A luzinha de que, opa, tem alguma coisa errada, porque isso é comum. Necessariamente é porque ele está te traindo? Não. Necessariamente é porque ele está querendo sair de casa, não te aguenta mais? Não, mas pode ser que nesse exato momento, não sei te dizer se é uma outra, não quero te assustar, ou se é uma outra situação ou coisas que para ele neste momento está sendo mais importante do que você, inclusive da sua conversa. Talvez pode ser também porque ele já se sente desgastado pelos seus tipos de assunto. Talvez no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, na quarta dica que eu te dei, você poderia estar falhando, errando em alguma delas. E ele está se sentindo desgastado. Então o que acontece? Quando você vai conversar com ele, ele já nem vê mais credibilidade, importância, valorização, prioridade, né, sobre a sua pessoa, muito menos a sua conversa. Então é importante você, mais do que na hora, mais do que rápido, mais do que urgente, você começar a se corrigir e fazer uma avaliação, né, disso que eu estou te falando. Para você eliminar, vou repetir, você eliminar os erros da sua abordagem, para você eliminar os erros da sua busca incessante por uma resposta, um diálogo, uma participação dele na sua conversa, para que você não continue sofrendo. E se tem uma coisa que eu não quero é que você sofra de forma alguma, tá bom? Vamos lá para mais uma dica? Pode ser também o temperamento dele. Essa é mais uma dica que eu quero te dar. Pode ser? Pode ser. Pode ser que ele seja uma pessoa de temperamento introvertido, de temperamento fleumático, tá? Nós vamos falar disso no outro assunto. Pode ser que sim. E de repente você não está obtendo sucesso nesse diálogo, você não está obtendo sucesso nessa busca, nessa expectativa de resposta, exatamente por causa do temperamento dele. Aí você está perguntando, Nilson, então quer dizer que pessoas, dependendo do temperamento que ela tem, inclusive você falou sobre o fleumático, ela tem dificuldade em diálogo? Tem dificuldade em diálogo. Tem dificuldade em conversar muito, porque uma pessoa fleumática, às vezes ela mais maquina na cabeça, ela prepara muito mais aqui, né, do que às vezes falando. Às vezes também ele pode ser uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida, né, uma pessoa acanhada, uma pessoa com dificuldade. De repente você é uma pessoa que às vezes é mais falante, tem um temperamento que fala mais, e ele tem essa dificuldade de trazer esse feedback para você. Você tem que ter esse entendimento? Tem. Ele tem que melhorar? Pode melhorar? Pode melhorar. Mas é óbvio, talvez vamos dizer assim, que nessa busca de diálogo, você que já quer conversar mais e ele menos, seria mais ou menos você tivesse uma velocidade de 120 e ele andasse uma velocidade de 40.
seria legal que você reduzisse 40 quilômetros e ele acelerasse 40 e vocês encontrassem ali no 80. Seria ótimo para os dois. Mas enquanto ele não é trabalhado, e eu estou falando para você, dá uma desaceleradinha, vai lá para o 80 até que ele chegue também no 80 junto com você. Porque se há uma coisa ruim, é a falta realmente de diálogo dentro do casamento. Porque se uma pessoa vive a dois, né? Não vamos nem contar filhos nessa hora, mas se uma pessoa vive a dois, ela tem a necessidade de conversar, ela tem com quem conversar e, acima de tudo, né? Ela tem o privilégio de conversar com a pessoa que literalmente faz parte da sua vida. E quando isso não acontece, entendo plenamente, né? O que às vezes dói aí, a frustração de se sentir, puxa vida, não tem com quem conversar, e isso é ruim porque às vezes você vai acabar tendo que conversar, não necessariamente, obrigatoriamente, mas às vezes sem querer, quando você menos imaginar, você já se abriu com alguém, né? Se ainda for uma pessoa boa, uma pessoa digna, uma pessoa prudente, tudo bem, mas às vezes você corre o risco dessa falta, desse excesso, essa carência de falar, conversar, dialogar, não tem dentro de casa, porque ele tem um temperamento ou tem por natureza de ser uma pessoa introvertida, tímida, acanhada. Aí o que acontece? Você acaba correndo o risco de se abrir com talvez pessoas que não tem nada a ver. Aí acaba sendo o estrago muito maior, tá bom? Outra coisa que é importante você entender, tá? Olha só, hein? Reveja esse vídeo depois, mais de uma vez, anota essas dicas para você ir eliminando. Eu quero que você termine de ver esse vídeo sem qualquer tipo de frustração, expectativa desperdiçada com respeito a isso. Então vamos eliminando aí. Haverá momentos que você não vai ter esse diálogo com ele, porque alguns tipos de assunto vai gerar fuga para ele. Tem assuntos que ele não vai querer ouvir, que para ele prefere fugir. Assuntos talvez, sei lá de trás, assuntos talvez do momento do casamento de vocês, e assuntos que às vezes também o temperamento às vezes atrapalha nisso, né? Se é que podemos falar, ajuda ou atrapalha, que essa fuga vai ser normal. Essa fuga vai ser normal. Alguns tipos de assuntos, por exemplo, de responsabilidades. É dele? Ele é o homem da casa? Sim. Ele precisa ser ajudado? Precisa. Mas se você já tiver esse pleno conhecimento, por isso que eu gosto de dizer, eu gosto de ensinar as minhas pacientes, né? As minhas irmãs, ter conhecimento de causa, que eu já falei. O que é conhecimento de causa? É saber sobre aquilo que você não conhecia, que era oculto para você. E eu quero dar para você essa dica. Há alguns assuntos que para ele vai ser motivo de fuga. Por isso que ele não vai querer falar. Ele não vai querer conversar com você, não vai querer dar ouvido. E dependendo, se você continuar falando no ar, ele vai sair de perto. Ele vai sair de perto. O que não era para acontecer, o que nem pode acontecer. Tem assuntos, por exemplo, de luto, perda de pessoas queridas. Tem assuntos, por exemplo, de alguns traumas pessoais dele. Assuntos, como eu falei, de responsabilidade, ainda que ele é o homem da casa. Tem assuntos que de repente ele vai fugir do assunto e vai querer deixar para você, como diz o outro, né, segurar o abacaxi. E é até importante falar com você, cuidado, para que não haja troca, tá? Troca de papéis. Ele vai começar a fugir de alguns assuntos, pelo temperamento, pelo acanhamento, por alguns traumas desse tipo, e você às vezes vai assumir, né? Vai assumir alguma responsabilidade que você naquela conversa queria passar para ele, ou queria mais uma vez deixar claro para ele que ele é o homem da casa. Ele é o homem da casa. Por exemplo, ter que resolver, arrumar um chuveiro, chamar um encanador. É ele que tem que ir lá e resolver o problema da documentação do carro, da documentação da casa. É ele que tem que ir lá fazer. São tarefas de homens, vamos dizer assim. E de repente, para ele, a responsabilidade é uma fuga. Isso acontece. E você acaba assumindo, sobrecarregando e o pior, invertendo os papéis e os valores dentro da sua casa. E isso não é legal. Não é legal. Agora, contrapartida,
Há outros tipos também de homens, né? Talvez eu diria um dos mais complicados são aqueles que de repente está interessado só na parte carnal da sua pessoa e não está interessado no emocional da sua pessoa. O que eu quero dizer com isso? Acontece muito. Eu atendo muitas mulheres questionando isso. Ele só me vê pelo corpo, ele só me vê pelo beijo, às vezes nem beijo e abraço, vou ser sincero. Mas só me vê pelo sexo. Mas quando eu quero conversar, não estou com tempo, não estou com paciência. Mas quando ele chega todo ganancioso, chega ali todo afoito, quer que deita, tenha relacionamento e ponto final, acabou, virou para lá, dormiu e aquela coisa toda. Seria talvez um dos maiores índices sobre a questão de diálogo, ou a falta de diálogo que eu acabo atendendo por reclamação das mulheres. No geral é a falta de diálogo, mas eu queria pegar especificamente isso aí. Eu diria que é uma das questões que elas mais reclamam, que eles só veem como carne e não respeita o sentimento, não respeita o lado emocional, não respeita, e eu digo não respeitar porque quando eu não quero dar atenção eu não estou respeitando, quando eu não quero compartilhar a pessoa não está respeitando, né? Tudo aquilo que a mulher quer compartilhar, quer falar, né? De preliminares eu não vou nem falar, que isso aí é 0, 0, 0. Aí o sujeito simplesmente quer chegar, fazer, valeu, pior que nem agradece, valeu, acabou, ponto final. Só que não, ela está ali quase que submetida, né? Submetida a não vou dizer regras, né? Mas as coisas que ele cobra dentro do casamento. Mas quando ela quer falar, quando você quer falar, quando você quer questionar alguma coisa, que é um diálogo simples, eu tenho certeza que na maioria das vezes você quer ser ouvida, nada mais, só ouvir, não precisa falar nada. Mas infelizmente ela acaba só te vendo como corpo. O que tem que ser feito, você está me perguntando aí, né? Você sim tem que implicar algumas regras disso aí. Você tem direito de aplicar as suas regras. Quais regras são, Nilson? Tá? Quais regras são? Tá? Opa, para, preciso falar. Opa, para, eu tenho meus valores. Opa, para, daqui para frente vai ser diferente. Opa, para, eu preciso te falar. Porque você pode indagar pelo menos uns 6 escudos de defesa antes de te procurar essa carne. Mesmo que desses 6, né? Desses 6 escudos que você vai colocar na frente dele, falar, opa, peraí, aqui tem um ser humano, aqui tem alguém que tem sentimento, aqui tem alguém que precisa te falar. Talvez desses 6, se um já funcionar de começo, tá ótimo. Daqui a pouco 2, o que você precisa de experimentar e praticar são os seus direitos de mulher. Você não é um pedaço de carne que usa quando quer e quando não quer. Não é assim que funciona. É um direito seu. A outra coisa que é muito importante, ou você está dando muita conversa e sonegando outras coisas. Agora eu coloquei a batata quente na sua mão, né? Agora você balançou aí e ficou assim, opa, é verdade. Às vezes você está querendo, talvez, conversar muito, você está querendo muito, vou usar a palavra, né, que ela é mais clássica, você está querendo muito diálogo, você está dando muita conversa, mas aí é você que de repente também está sonegando outras coisas. Sonegando afeto, sonegando sexo, acontece muito isso, né? Sonegando presença, falei isso também na nossa aula lá do nosso lançamento, tá? Então, isso não pode. A vida também não é só de conversa, Como diz o outro, tem que vir presentinho do lado de lá e tem que vir presentinho daqui para lá, né? Ambos têm que ser compensador. Às vezes ele é um cara que não te responde tanto, não dá tanto diálogo para você, mas ele tem um outro lado muito forte que compensa. Isso não é problema. Você é a mesma coisa. Às vezes você talvez é uma daquelas que quer falar, tá ligado aí num transformador, a caixa de som tá no último volume e quer falar, mas às vezes só nega algumas coisas.
Então você também tem que fazer a compensação. O casamento tem compensação. Casamento tem agrado, sim. Casamento tem presentinho, sim. Casamento tem fazer o outro feliz, sim. E o outro feliz, você pode ter certeza que o resultado, ele é bem melhor. Vamos para outra dica? E a outra dica pode ser que ele tenha bloqueios emocionais. É isso mesmo. Bloqueios emocionais. Isso acontece? Acontece e muito, sem sombra de dúvida. Talvez alguns tipos de assunto você acaba mexendo exatamente nos bloqueios. Aí vem aquele assunto que eu te falei lá atrás, a fuga. Ele foge porque o assunto mexe com ele, e eu quero falar especificamente sobre questão de bloqueios emocionais. Às vezes tem homens, por exemplo, que têm dificuldade, por exemplo, com EP, ejaculação precoce. Então esse assunto, isso é ruim, isso mexe no emocional dele, e às vezes como mexe, você pode ter certeza. Alguns têm dificuldade às vezes de ereção, esse assunto mexe sem sombra de dúvida. Alguns, por exemplo, em algumas questões, talvez falhou com você na lua de mel, você vai relembrar esse assunto, mexe com ele, mexe, você não tem a sombra de dúvida. E questões assim desse tipo, uma atrás da outra. Às vezes a própria depressão também. Às vezes está o rapaz, o seu companheiro, o seu marido, ele está meio deprimido. Alguns assuntos para ele não vai descer bem, não vai ser legal, né? Então você precisa entender isso, que pode ser que ele tenha sim bloqueios emocionais. E alguns desse momento que você foi falar com ele, às vezes havia uma palavrinha sequer que ela mexeu lá naquela ferida. Ele precisa de ajuda? Precisa de ajuda. Mas você precisa também ajudá-lo a buscar essa ajuda. Não mais falando sobre assuntos que são exatamente ligados ao bloqueio emocional. A assuntos tipo perda, né? Às vezes, por exemplo, o esposo perdeu uma mãe, a mãe fazia uma comida maravilhosa, um frango com quiabo maravilhoso, fazia ali talvez uma carne cozida maravilhosa, e de repente quando você vai falar com ele, o que ele acha, uma perguntinha boba, você vai falar, bem, o que você acha? Você quer que põe batata na carne, você quer que coloque pimentão, você quer que coloque folha de louro, e aquilo ali às vezes associa com ele e não te rende o assunto. Tá vendo? Uma coisa que parece boba, mas acaba associando com a perda dele. Então entenda isso. Se você já percebeu que algum tipo de assunto, coisas que você às vezes quer falar e até precisa de falar, mas mexe com ele, nos bloqueios que ele tem emocional, e isso não traz um feedback para você, entenda isso, ajude-o a procurar ajuda, tá? E a melhor forma de você ajudar é se poupando até que ele esteja com o seu emocional bem resolvido, e isso é muito importante. A outra coisa, ele pode estar focado. Até cocei a cabeça para falar isso. Ele pode estar focado em outras coisas. Não vou rodear mais não. Que está mexendo com ele, inclusive uma concorrência. É duro em dizer isso? Sim. Nilson, mas será? Agora eu estou entendendo, então é isso. Não, calma. Vou de novo aqui dar uma de João Kleber. Para. Eu estou te dando aqui, se não me falha a memória, depois você conta 11 dicas. Então não quer dizer que uma delas só é responsável, de forma alguma. Eu não estou aqui dizendo que ele está te traindo, não estou te dizendo que ele está mais empolgado com a outra, pois que não dá conversa para você, mas pode ser minha irmãzinha, pode ser minha amiga, né? As minhas irmãs que eu adotei, eu falei lá no nosso lançamento, né? Contei a minha história, por isso que vocês para mim são as minhas irmãs que eu não tive, né? Tive só 8 homens, mais 7 homens, né? Então o que acontece? Pode ser que seja que ele esteja empolgado com qualquer outra coisa e até com outra pessoa. E de repente você percebe, olha, ele não me dá ideia, até dava, até conversava, até tinha diálogo com você, né? Até esse diálogo havia até certo tempo. Então é melhor você observe o que de lá para cá mudou.
Aí você vai fazer um apanhado de mais coisas. Você não vai fazer um apanhado simplesmente que ele parou de conversar com você, o diálogo acabou, não tem mais conversa. Observa como um todo, tudo que mudou. E começa, claro, a fazer as suas continhas, suas observações, suas análises, suas pesquisas, né? Porque o marido é seu, o homem é seu. Então observe isso, observe, porque pode acontecer? Pode acontecer. Ah, está acontecendo? Não estou dizendo que está acontecendo, mas esse tipo de situação ocorre por essa causa, sim, porque está tão empolgado lá, a cabeça está tão lá, que óbvio, você perde o valor para ele, sua conversa perde o valor, seu assunto, sua presença, seu corpo e coisa desse tipo. Porque se tem uma coisa que muda a cabeça de homem é quando o sujeito está empolgado, principalmente com uma terceira pessoa nessa história. Então aí não é legal, você tem que observar e qualquer coisa, olho nele, tá bom? E a última coisa, diminua essa expectativa de que todas as vezes você vai ter sucesso e vai ter um feedback no diálogo que você busca com ele. Como eu te disse. Porque isso resume tudo que eu te falei. Tudo. Eu te falei que de algumas situações pode ser que não vai ter esse diálogo. Então diminua essa expectativa. Diminua. Se você de repente se autovalorizar, que é o que eu gosto, e você precisa de se valorizar, você vai ver, puxa vida, peraí, tem algumas coisas que eu posso me alimentar. Ele não me dá diálogo, como eu falei, mas ele me compensa, em compensação tem essa parte boa. Então o que acontece? Ele não vai trazer para você o feedback que você quer no diálogo, entendeu? Mas de repente outras partes. E aquilo que você não tem como feedback no seu diálogo, entendeu? Procure se autovalorizar e entender que você não depende só dessa conversa. Esse diálogo é bacana se tivesse, você é merecedora, faz falta, faz parte do relacionamento, do casamento, faz, mas nem tudo no casamento, vamos dizer, se o casamento tivesse um pacote de 10 coisas maravilhosas, se eu pudesse selecionar aqui, é óbvio que nem sempre vai ter os 10, nem sempre, às vezes o seu marido vai ter 7, o outro marido lá vai ter 6, o outro 5, vai ter um bonzão de 9, às vezes o que o seu tem de bom, o da outra não tem, às vezes o marido da outra conversa com ela, que é uma beleza, tem um diálogo excepcional, mas não tem algumas coisas boas que o seu tem. E principalmente, aonde eu quero repetir, se valorize, é naquilo que quando você não encontrar, você dá para você mesmo. Você fornece, que você forneça para você mesmo. E você tem potencial para isso. Tá ok? Olha, fica aí essas 10, 11 dicas, depois você conta, que eu disparei aqui, eu me empolguei aqui, tá? Veja, reveja esse vídeo, faça uma análise, dá um acertinho aí você vai entender, você vai ficar mais leve, e daqui a pouco automaticamente vai fluir um pouco mais esse diálogo, esse feedback, principalmente de lá para cá, tá bom? Eu espero ter ajudado, espero ter sido útil, mais uma vez, não só você, como as amigas, né? Chame-as para ser as minhas irmãs, lá no Nilson Santos Terapeuta, no YouTube, dá um joinha para o nosso trabalho, aperte o sininho para receber coisas novas, e outra coisa, se inscreva, chama as amigas aí, no Instagram também, siga-nos, no Facebook, siga-nos, muita coisa boa, e eu estou junto com você. Se você está preparada e quer ser, ou melhor, deixar de ser uma mulher triste, incompleta, a mulher que eu chamo de coitada, e tornar-se uma mulher completa, realizada e uma esposa absoluta, eu estou junto com você. Se você estiver preparado, eu também estou, e nós vamos até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!